Pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos lá? Meu nome é Hélio Cimini. Nós, em comemoração aos 30 anos da Constituição, nós estaremos hoje com tópicos polêmicos, se é que dá para dizer hoje, polêmicos, de controle de constitucionalidade, segundo a jurisprudência e posição do Supremo Tribunal Federal. Estamos aqui no estúdio da Fadivale. Eu sou mestre em Direito e Regulação de Território, professor, advogado e procurador-geral da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano. Muito obrigado pela atenção e nós vamos continuar de agora com os tópicos polêmicos de controle. Chegamos aos 30 anos da Constituição Federal com o que nós temos de comemoração. Nós conseguimos, com essa Constituição, que historicamente na quadra temporal é que mais está permanecendo, em termos de sua duração, em relação às outras todas as constituições do Brasil, mas nós falaremos hoje do controle de constitucionalidade. Nós conseguimos nessa Constituição de 88 vamos assim dizer, derrubar um governo ditatorial. Dá para comemorar, fizemos muita coisa, mas ainda a Constituição ela tem uma dívida histórica, que ela permanece o poder atomizado dos partidos, ela inaugura o presidencialismo de coalizão, então nós temos muitas coisas ainda a melhorar, tal qual o rapaz ou a moça de 30 anos, nós temos muito que comemorar, mas temos ainda uma vida toda pela frente. Em relação ao controle de constitucionalidade, nós temos que nos ater de um primeiro momento para o conceito. Controle de constitucionalidade, mas não aquele conceito muito óbvio. Controle de constitucionalidade é aquele momento em que nós vamos adequar a legislação infraconstitucional, os atos normativos, não os de efeito concreto, mas os atos normativos de efeito abstrato, porque os de efeito concreto eles não se sujeitam ao controle de constitucionalidade, mas é sujeito a controle de legalidade. Então é o momento de adequação das leis infraconstitucionais e dos atos normativos à supremacia. Por que suprema e por que material, seja formal, da Constituição Federal. Pois muito bem, em relação ao primeiro ponto que eu digo polêmico ao controle de constitucionalidade, e ele é polêmico mesmo, isso veio de agora com o ministro Alexandre de Moraes, agora em 2017 para cá, nós tínhamos o seguinte, existe uma súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, que ela colocava que o Tribunal de Contas, no âmbito da sua competência, poderia apreciar a constitucionalidade das leis. Ministro Alexandre de Moraes, ficando vencido, salvo engano, a ministra Carmen Lúcia, ele rechaçou absolutamente a possibilidade de Tribunal de Contas fazer controle de constitucionalidade no âmbito de sua competência. Na medida de quê? Porque o artigo 2º, ele coloca que são poderes da União, embora independentes e harmônicos, o Legislativo, o Judiciário e o Poder Executivo, não nessa ordem necessariamente, e o Tribunal de Contas ele não exerce poder direto ali no artigo 2º, então ele não tendo função jurisdicional, assim como o Conselho Nacional do Ministério Público, assim como o CNJ, assim como demais órgãos de controle, fica rechaçada a súmula 347 de 2017 para cá, de modo que nós não podemos mais admitir Tribunal de Contas, principalmente o Tribunal de Contas da União, fazendo controle de constitucionalidade, interpretação em controle de constitucionalidade no âmbito da sua competência. Primeiro ponto é esse. Porque quem faz controle de constitucionalidade no Brasil, seja prévio, seja um controle posterior, nós sabemos que de regra é o Poder Judiciário, comumente é o Poder Judiciário, mas não absolutamente o Poder Judiciário. Por quê? Porque nós temos o Poder Executivo fazendo controle de constitucionalidade através do veto, ali do artigo 63, mais ou menos, 65, é o veto jurídico quando ele analisa a constitucionalidade, a adequação das leis infraconstitucionais em relação à Constituição. Nós temos o controle prévio também do Poder Legislativo no âmbito das comissões de Constituição e Justiça e a possibilidade do mandado de segurança para o parlamentar em relação ao devido processo legislativo, tudo isso para assegurar a supremacia da Constituição Federal. Feito esse primeiro ponto, qual que é o primeiro ponto? Não se admite mais a aplicabilidade da súmula 347 do STF, cujo texto nós já falamos, porque essa súmula é de 1963. O ministro Moraes ele entendeu que ela não foi recepcionada e está muito, mas muito incompatível com o sistema de 1988, com a Constituinte com a Constituição Federal. Passado essa primeira polêmica, conforme nós havíamos dito, vamos
passar para aquela questão do conceito, mas aquele conceito um pouquinho mais aprofundado do controle de constitucionalidade. É momento, segundo Kelsey, de adequação das normas infra com a supremacia formal ou material da Constituição. Seja na nomogênese jurídica, seja na matéria inconstitucional, e haverá de guardar pertinência com as normas constitucionais. Quanto ao órgão que realiza o controle, nós temos um outro ponto, que pode parecer simples, mas nós temos visto aí doutrinas incautas, leitores incautos de igual maneira, acreditando que o controle de constitucionalidade abstrato, ou seja, aquele controle concentrado de constitucionalidade, não aquele incidental e não aquele concreto, ele só é realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Por favor, nós temos que nos ater ao artigo 125 da Constituição, quando ele preserva a competência aos Estados-membros de proporcionar, de controlar as leis estaduais face às suas próprias constituições estaduais. Então, ali pelo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, os tribunais de justiça, e essa competência reservada aos tribunais de justiça, ele pode sim realizar controle abstrato, concentrado de constitucionalidade no âmbito das suas leis estaduais, dos seus atos normativos de efeito abstrato da estadual face à Constituição estadual. Vem daí, no momento que a gente retira o absolutismo do Supremo no controle concentrado por força da própria Constituição, vem daí uma outra consequência. A legislação que regula o controle concentrado de constitucionalidade, legislação infraconstitucional, ela é, em suma, a Lei 9868 e a Lei 9882, que é a lei da DPF. A outra, a ação direta de constitucionalidade, declaratória de constitucionalidade, a 9868, e a ação de inconstitucionalidade por omissão. Vejamos, pois, diz o artigo 4º e o artigo 26 da Lei 9868, 4º ainda não, vou explicar daqui a pouquinho. O artigo 26 vai falar que as decisões de controle de constitucionalidade, elas não se sujeitam a recurso, salvo embargos de declaração. Nem se sujeitam à ação rescisória. Então, de um primeiro momento, nós levamos a crer, de uma leitura apenas de 26, que as ações em controle concentrado de constitucionalidade são irrecorríveis. Cuidado, porque na forma do 994 do Código de Processo Civil, embargo de declaração é uma modalidade recursal. 994 ele tipifica, 1022 ele regulamenta e estabelece detalhe. Depois nós temos ainda, o artigo 4º vai falar, a decisão de ação direta de constitucionalidade, inconstitucionalidade ou DPF, inepta, a decisão inepta, ela será desde logo indeferida. Ou seja, nos diversos casos de decisão inepta, nós teremos, na medida que foi indeferida, se a gente fizer a leitura do artigo 26, nós teríamos uma decisão inepta, indeferida e irrecorrível. Não cabendo embargos, não cabendo ação rescisória, pela leitura simples e pura do artigo 26, nós teríamos a irrecorribilidade do indeferimento da inicial em controle concentrado. Mas na hora que a gente faz a leitura do artigo 4º, no parágrafo único, fala a decisão inepta, a decisão que não preencher os fundamentos legais, será indeferida. Aí vem o parágrafo único. Do indeferimento, nos termos do caput desse artigo, caberá agravo de instrumento. Então nós já temos uma outra questão polêmica. Por que a Constituição? Ela trouxe o princípio de duplo grau de jurisdição. Entendemos que não podia o legislador infraconstitucional restringir recurso. Mas já que ele restringe, nós temos que conhecer que ele não restringe absolutamente. Porque, 1, embargo de declaração cabe, é recurso. 2, agravo de instrumento. No 994 do CPC, regulação no 1015 até o 1020, porque o 1021 já é agravo interno, também cabe. Cabe embargo de declaração em todas as circunstâncias, cabe agravo de instrumento no caso de indeferimento da petição inicial. A grande questão agora é no controle concentrado de constitucionalidade em nível estadual. Quando o Tribunal de Justiça declara constitucional ou inconstitucional em controle concentrado, lei ou ato normativo estadual face à Constituição estadual, a pergunta que se faz é, cuja resposta vem seguir, podemos fazer recurso extraordinário dessas decisões? Por óbvio que podemos. Pessoal, em controle concentrado realizado no âmbito dos estados,
É possível fazer recurso extraordinário em apenas uma hipótese. Quando se tratar de norma de reprodução obrigatória. Ou seja, estamos dentro da Constituição Estadual. Existe dentro da Constituição Estadual o parâmetro de controle daquela modalidade de ADI. Então, quando for norma de reprodução obrigatória, nós teremos a possibilidade, para preservar a competência do Supremo e proteger a CF, de recurso especial. Oi, Ellen, mas me explique, em quais circunstâncias, ou qual circunstância, será possível recurso extraordinário em controle concentrado de constitucionalidade? No controle concentrado de constitucionalidade, a resposta é essa, é em nível estadual, quando o parâmetro de controle, a norma incerta, a norma inserida dentro da Constituição Estadual, for norma de reprodução obrigatória. O que é isso? Estiver dentro da Constituição Federal. Então, para estabelecer uma hierarquia entre a Constituição Estadual e a Constituição Federal, como assim as próprias ADCTs já disseram, nós podemos, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, fazer recurso extraordinário. Perfeito? Então nós já temos sanados, vamos assim dizer, dois tópicos até então polêmicos. Pelo mandado de segurança 836, o ministro Moraes, ele afastou a aplicabilidade da súmula 347. Segundo, é possível recurso extraordinário em sede de controle de constitucionalidade em nível estadual, quando se tratar de norma de reprodução obrigatória prevista na CF, na Constituição Federal e na Constituição Estadual, para preservar o artigo 102 caput, que é a competência do Supremo Tribunal Federal, guardar principalmente a eficácia da Constituição Federal. Perfeito? Agora, nós temos um outro ponto, uma outra questão. Essa nos demanda um pouco mais de atenção. Primeiro, a abstrativização do controle difuso de constitucionalidade. Por quê? Segundo doutrina, nós não temos isso na legislação, segundo doutrina, as decisões proferidas em sede de controle incidental, ou seja, aquilo que nós também chamamos de controle difuso, ou aquilo também que nós chamamos de controle concreto, parece que dá para confundir. No Brasil a gente inaugura uma terceira forma de controle de constitucionalidade, a gente mistura o concreto com o difuso e faz um controle confuso, né? Mas quando em sede de controle difuso de constitucionalidade, controle concreto ou incidental, nós temos de regra que os efeitos da decisão eles são inter partes e ex nunc. De contrário, nós temos em que em controle concentrado, de regra, os efeitos da decisão, salvo mitigação do artigo 27 da Lei de Regência, eles são erga omnes. Tá bom? E ex nunc, é como se a lei nunca tivesse existido, ela retroage os seus efeitos. Agora, falava-se e fala-se ainda em abstrativização do controle difuso. Pode, em sede de controle difuso, a decisão ali proferida ser válida, ter efeito vinculante para todas as pessoas? Pode. O Supremo Tribunal Federal, até pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, ano passado, mais ou menos, ele não admitia a abstrativização do controle difuso. Aí veio uma reclamação 4335, uma ADI 3470, e tem uma outra ADI agora que eu não vou pecar no esquecimento, mas a reclamação 4335 e a ADI 3470, ela fala pra gente o seguinte: é possível a abstrativização do controle difuso. Em quais circunstâncias? Na medida que houve uma mutação do 5210. Porque o 5210 da Constituição Federal falava que o Senado, por resolução, poderia abstrativizar, trazer efeito erga omnes, as decisões em controle difuso de constitucionalidade proferidas pelo Supremo. Agora, a partir do momento que as decisões em controle difuso forem proferidas pelo Supremo, em mutação constitucional, nós entendemos que, conforme a reclamação 4335, nós entendemos que houve uma mutação constitucional do 5210 e basta que o Senado, ele publique a decisão do Supremo. Ele não tem a necessidade de manifestar-se em relação àquela decisão. Então, com relação à possibilidade de abstrativização do controle difuso, que em regra é a possibilidade de efeito erga omnes em controle incidental e controle concreto proferido dentro, não é concentrado, proferido dentro do Supremo Tribunal Federal, houve a mutação do 52.9.
Não se exige mais que o Senado aprecie, basta que ele publique a decisão do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que todas as decisões em controle de constitucionalidade, quando proferido por órgãos colegiados, tem que ser com a maioria absoluta dos seus membros, sob pena de ferir 2 dispositivos. Artigo 97 da Constituição Federal, que é a cláusula de reserva de plenário, e de igual maneira a súmula vinculante número 10, que fala que ainda que incidentalmente se decidir controle de constitucionalidade sem observar a cláusula de reserva de plenário, existe a nulidade da decisão. Nessa ADI 3406 e 3470, houve embargos de declaração. A ministra Rosa Weber, ela suspendeu o julgamento por decisão monocrática, até o julgamento dos embargos, se o tribunal vai ou não aceitar de vez a abstrativização no controle difuso, sem a necessidade de resolução específica do Senado, bastando, portanto, a publicação. Perfeito? Então, nós já temos 3 questões polêmicas. Fica rechaçada a súmula 347. Fica possível, através da ADI 3406 e 3470, a abstrativização do controle difuso. Cabe recurso extraordinário em controle concentrado de constitucionalidade em nível estadual, em se tratando de norma de reprodução obrigatória entre a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Agora, uma questão muito, mas muito interessante, que nós já discutimos isso. Eu comecei a dar aula em 2008, nós já discutimos isso há bastante tempo. A questão da transcendência dos motivos determinantes em controle concentrado de constitucionalidade, ou controle abstrato de constitucionalidade. Será possível, ou seria possível, que os motivos, ou seja, a razão de decidir, a ratio decidendi da decisão, da sentença, irradiar, conforme diz a doutrina, os efeitos irradiantes, irradiar-se para todas as decisões em sentido, as decisões ou os casos em sentido análogo? Exemplo, uma lei considerada inconstitucional em Minas Gerais. A razão de decidir poderia ter efeito vinculante em relação ao mesmo caso da lei do Estado do Mato Grosso do Sul? Primeiro, a tendência do Supremo Tribunal Federal até o ano passado é que era impossível a transcendência dos motivos determinantes. Perfeito? Então, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele falava que era impossível, em sua maioria, a transcendência dos motivos determinantes. Os motivos que determinam a decisão em controle concentrado, obviamente, eles não fazendo coisa julgada, mas também ele não poderia servir como razão de decidir de outros casos. Ok? Agora, como que nós temos isso hoje? Aí é o influxo do Código de Processo Civil dentro do controle concentrado de constitucionalidade. Com relação à transcendência dos motivos determinantes, conforme a gente já introduziu um pouco a questão, informativo 808, o último, que rechaçava de modo clássico essa transcendência, essa possibilidade, esse informativo 808 ele foi superado. Mas ele não foi superado explicitamente por outro informativo. Ele foi superado por CPC. Porque o CPC, no momento que ele traz os precedentes ou padrões decisórios vinculantes, ou os precedentes judiciais vinculantes, padrões decisórios, conforme diz Alexandre Câmara, ele coloca no caput do artigo 927, explicando agora sobre a possibilidade de transcendência dos motivos determinantes em controle concentrado de constitucionalidade, em virtude da autorização expressa do CPC. Ele traz para a gente 927. Os juízes e tribunais observarão. Inciso 1. O controle, as decisões em controle concentrado de constitucionalidade proferidos pelo STF. Ou seja, eu não estou falando de coisa julgada. Porque a coisa julgada pressupõe repetição de ação já transitada em julgado. E o que serve para identificar uma ação perante a outra são das lições mais elementares de conhecimento geral de processo civil, são os elementos da ação. As partes, a causa de pedido e o pedido. Até mesmo porque em sede de coisa julgada está escrito no 504. Não faz coisas julgadas. Os motivos da decisão ou os motivos da sentença, ainda que determinantes para o seu julgamento, para formar a convicção do juiz. Mas aí vem o 927 e falando da transcendência, dos motivos determinantes. Em controle de constitucionalidade, a razão de decidir, em controle incidental de constitucionalidade, em controle abstrato de constitucionalidade,
A razão de decidir de um julgamento, ela terá efeitos irradiantes em todos os outros julgados, porque admite-se agora expressamente a teoria da transcendência dos motivos determinantes em vista dos padrões decisórios vinculantes do 927, inciso 1º do Código de Processo Civil. Temos, portanto, uma nova guinada, obviamente que jurisprudencial do STF, em virtude do influxo do CPC 927, inciso 1º. Pessoal, nós temos agora 4 pontos polêmicos discutidos na nossa conversa de hoje. 1. Afasta-se a súmula 347. 2. Admite-se recurso extraordinário em sede de controle abstrato estadual. 3. Permite-se a abstrativização do controle difuso, com o fenômeno da mutação constitucional dado pelo Supremo, através das ADIs 3406 e 3470. E depois nós temos a possibilidade de transcendência do motivo determinante através do 927, inciso 1 do CPC. Muito obrigado, um abraço para todos vocês.